Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de PHP. Agora nós vamos falar sobre as funções internas para vetores. A gente sabe que o PHP possui diversas funções internas para diversas finalidades. Vamos ver agora algumas das funções mais utilizadas para a gente manusear vetores. Lógico que a gente não vai conseguir cobrir todas as funções e vocês podem encontrar todas as funções que tratam de vetores e de outras características da linguagem PHP no site da linguagem, que é o www.php.net. Bora lá comigo? Nesse slide, nós apresentamos duas funções. Uma que adiciona elementos ao final de um vetor e outra que retira um elemento do final de um vetor. Vetor e array são sinônimos, tá? Então, sempre que eu falar array ou falar vetor, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Então, vamos começar aqui pela função array_push. Quem tiver acesso aos slides e quiser acessar a página referente ao manual dessa própria função aqui lá no site php.net, basta clicar aqui neste local que já vai ser direcionado lá para o manual da linguagem, falando com mais detalhes da função array_push ou de todas as outras funções que a gente for tratar nesse e nos outros vídeos sobre funções. No manual da linguagem vocês podem ver o funcionamento de cada uma dessas funções com mais detalhes e com mais exemplos. E ao final também dos exemplos existe uma parte em que vocês podem fazer comentários ou ler os comentários ou responder comentários de outras pessoas. Então, às vezes as pessoas têm alguma dúvida na utilização de alguma dessas funções e pode utilizar então o site php.net para responder suas dúvidas, comunicando então com a comunidade que faz uso da linguagem. Então, a primeira função que a gente apresenta aqui para vetores é a array_push. Essa função ela adiciona um ou mais elementos ao final de um vetor e ela tem o mesmo efeito que a gente utilizar essa sintaxe aqui, que é o nome do vetor, seguido de abre colchetes e fecha colchetes, ou seja, colchetes vazio, recebendo um determinado valor. Quando a gente utiliza o vetor com colchete vazio recebendo um valor, a gente vai adicionar esse valor aqui na próxima posição vazia que eu tiver nesse vetor, ou seja, a partir da última posição desse vetor. Exemplo, então, da utilização da função array_push. Nessa primeira linha aqui, a gente está criando um vetor A que tem 3 elementos. No primeiro é a string verde, depois a string azul, depois a string vermelho. Depois está sendo feita uma chamada para a função array_push, passando como primeiro parâmetro o vetor, que eu quero inserir um elemento ao final dele, que é o vetor A, criado na linha anterior, e depois, como segundo parâmetro, a string ou qualquer outro valor que eu quiser adicionar ao final desse vetor A. Feito essa linha aqui do array_push, esse elemento, que é uma string amarelo, já vai ser adicionado ao final do vetor A. Aí, como é que a gente pode fazer para verificar qual que é o conteúdo desse vetor A partir desse momento? A gente poderia fazer uma estrutura de repetição e imprimir todos os elementos desse vetor, e aí a gente vai constatar que a string amarelo faz parte desse vetor, que seria a sua última posição, porque ela foi inserida pela função array_push. Ou como a gente está apenas fazendo testes, a gente pode abrir mão, então, da função var_dump. Essa função var_dump ela serve para imprimir o conteúdo e demais informações sobre uma variável. Então, eu passo aqui como parâmetro a variável que eu quero obter informações dela, que no caso aqui é a variável A, que representa o meu vetor, que foi criado como primeira coisa aqui desse exemplo, né? E então eu quero saber informações sobre essa variável A. Executo a função var_dump, passo a variável A, e aí a gente tem esse resultado aqui. Qual que é o resultado? Esse resultado, então, ele é impresso por causa da função var_dump. A utilização dessa função var_dump, ela serve para a gente somente enquanto a gente estiver programando, enquanto a gente quiser analisar como é que está o nosso código. Obviamente que a gente não pode imprimir o resultado de uma função dessa aqui na tela para o nosso usuário. Então, essa função ela tem uso somente para nós enquanto programadores. Então, o resultado da função var_dump, nesse exemplo aqui, passando como parâmetro a variável A, vai falar então que a variável A representa um vetor, por isso que tem a palavrinha array aqui, e esse vetor ele tem 4 posições, e agora a função começa a descrever
o conteúdo de cada uma dessas posições. Então, na posição 0 desse vetor A, eu tenho uma string de tamanho 5, que é a palavra verde. Na posição 1, eu tenho uma string de tamanho 4, que é a palavra azul. Na posição 2, eu tenho uma string de tamanho 8, que é a palavra vermelho. E na posição 3 do vetor A, eu tenho uma string de tamanho 7, que é a palavra amarelo. Então, essa função vardump ela é muito útil para a gente imprimir na tela diversas informações sobre a variável. A gente viu aqui que, além do próprio conteúdo da variável, a função vardump imprime qual que é o tipo de dados que está salvo naquela variável, né? Como aqui a gente tem um vetor, a gente tem uma coleção de valores, cada um em uma posição desse vetor. Por isso que é apresentado dessa forma. Então, relembrando, a função array_push adiciona um ou mais elementos ao final de um vetor. A função array_pop ela retira um elemento do final do vetor. Como ela retira um elemento do final do vetor, eu não preciso passar qual que é esse elemento que ela vai retirar, apenas qual que é o vetor onde vai ser retirado esse último elemento. Então, a função array_pop ela só requer um único parâmetro, que é o parâmetro que representa o vetor onde ela vai tirar o elemento do final. Então, eu estou criando aqui, nessa primeira linha, também um vetor chamado A, com a primeira posição verde, depois azul e depois vermelho, e agora chamando a função array_pop, passando como parâmetro para ela a variável A. Então, a partir desse momento aqui, essa função vai analisar esse vetor e vai retirar o último elemento desse vetor, que no caso é a string vermelho. Quando eu imprimir, então, as informações sobre esse vetor, a gente vai ter somente as outras duas posições desse vetor, que são o verde e o azul, porque o vermelho foi retirado pela função array_pop. Na sequência, a gente tem uma função que retira um elemento do início de um vetor. Então, a função array_shift, ela retira um elemento do início do vetor. Então, se eu tiver um vetor com as strings verde, azul, vermelho e amarelo, e utilizar a função array_shift, passando como parâmetro o vetor A, que foi o que foi criado aqui, ele vai retirar, então, o elemento do início. Então, vai retirar esse elemento verde. Só que ela não vai deixar a posição 0, que é a posição que esse elemento verde ocupava, vazia. Então, a função array_shift ela já resolve isso para a gente, porque ela retira o primeiro elemento e realoca todos os demais para ocupar aquela posição que foi retirada. Se a gente imprimir, então, informações sobre a variável A, que representa o meu vetor, a gente vai ver que ela tem apenas os valores azul, vermelho e amarelo, sendo a posição do azul 0, do vermelho 1 e do amarelo 2 no vetor. Agora, a função array_unshift ela adiciona um ou mais elementos no início de um vetor. Array_shift retira, array_unshift adiciona. Então, a gente tem, novamente, um vetor A com os valores verde, azul e vermelho. Agora, chama a função array_unshift, passa como primeiro parâmetro o vetor, que eu quero adicionar um elemento no início. E qual é esse elemento que eu quero adicionar? Se eu tiver mais elementos, basta eu colocar vírgula aqui e colocar os demais elementos. Fazendo isso, a gente pode imprimir as informações da variável A, que a gente vai ver que o valor amarelo ele foi adicionado ao início do vetor, na posição 0, e os outros valores que já estavam no vetor foram realocados a partir dessa posição 0. Então, verde, que estava inicialmente na posição 0, porque ele foi criado inicialmente lá, ele foi realocado para a posição 1 e todos os outros valores seguiram sucessivamente a posição 1. A função array_reverse serve para retornar um vetor na ordem inversa. Então, essa função ela retorna um vetor na ordem inversa. Ela não vai lá no vetor e reordena o próprio vetor na ordem inversa. Então, ela retorna um vetor que for passado para ela por parâmetro
pegando os elementos desse vetor e invertendo a ordem deles. Então, a gente tem que pegar o retorno dessa função array underline reverse ou reverse e colocar o retorno em uma outra variável. Então, a gente está criando um vetor A que tem na posição 0 verde, depois amarelo, depois vermelho, depois azul. E falando que a variável B vai armazenar um vetor que é o próprio vetor A na ordem reversa. Então, o retorno da função array reverse vai ser salvo na variável B. Então, vale lembrar que a função array reverse, se eu não atribuir ela para uma variável, ela não vai modificar o valor do vetor que eu passar aqui como parâmetro. Então, se eu imprimir as informações da variável B, vou ter, então, os elementos que tinham no vetor A, agora na ordem inversa. Blue era a última posição, agora se tornou a primeira posição do vetor B. Note que a função array reverse, ela inverte a ordem dos elementos, mas ela mantém a associação pelas chaves. Então, o elemento estava na posição 3 do vetor, que era a última, agora a posição 3 do vetor é a primeira, tá? Então, a chave dos valores dos vetores permanece a mesma. Por outro lado, a gente tem a função array underline merge, que serve para a gente mesclar dois ou mais vetores em um único vetor. Então, aqui eu tenho o vetor A com os valores verde e azul, o vetor B com os valores vermelho e amarelo, e eu estou falando que o vetor C vai receber o retorno da função arrayMerge, passando o primeiro parâmetro vetor A, o segundo parâmetro vetor B. Então, aqui na variável C, primeiro eu vou ter verde e azul, e depois vermelho e amarelo, que é o que a gente pode ver se a gente imprimir as informações da variável C. Eu vou ter um vetor de 4 posições, verde, azul, vermelho e amarelo. A função in_array vai verificar se um valor existe em um vetor. Então, a gente vai passar um valor para a função e um vetor, e essa função vai retornar verdadeiro se esse valor existir dentro desse vetor, ou falso se esse valor não existir nesse vetor. Então, a gente está criando aqui um vetor A com os valores refrigerante, cerveja, vodka e suco natural. E agora eu estou fazendo uma estrutura condicional que vai analisar o retorno da função inArray, passando como primeiro parâmetro suco natural. Então, vai verificar dentro do vetor A se existe alguma posição desse vetor A, que é a string suco natural. Se existir, vai imprimir essa mensagem aqui. Como esse valor suco natural existe no vetor A, no caso aqui a última posição, o resultado desse código vai ser a impressão dessa string suco natural encontrado. A função sort, ela serve para a gente ordenar um vetor com base em seus valores. Essa função sort, ela ordena os valores do vetor, que no caso são as strings desse vetor A aqui, coloca elas na ordem alfabética e reordena também os índices. Veja só. Então, na posição 0, eu vou ter refrigerante, na 1 cerveja, na 2 vodka e na 3 suco natural. Estou passando, então, a função sort, o vetor A, como parâmetro dessa função. Então, eu estou solicitando que o PHP ordene o vetor A em ordem alfabética, considerando os valores de suas posições. Quando eu imprimir o conteúdo desse vetor, eu vou ver, então, que ele foi ordenado na ordem alfabética, só que os seus índices foram também reordenados, tá? Então, a gente não tem aquele problema dos índices ficarem fora de ordem, como a gente teve com a função array_reverse. A gente também tem outras funções de ordenação que funcionam de outras formas. Então, a gente tem a rsort, asort, arsort, ksort e krsort. Eu convido vocês a entrar no manual do PHP e ler o funcionamento de cada uma dessas funções e verificar o que cada uma dessas funções difere em relação às demais. E também fazer os exemplos para testar e praticar as suas funções de ordenação.
A função count ela é muito útil e bastante utilizada porque ela permite contar a quantidade de elementos de um vetor. Então a gente pode utilizar essa quantidade de elementos do vetor, por exemplo, para fazer uma iteração nesse vetor, utilizando uma estrutura de repetição. Aqui no exemplo a gente tem um vetor A que possui 4 posições. Refrigerante, cerveja, vodka e suco natural. Aqui eu estou utilizando o comando echo para imprimir a frase. O vetor A contém aí a quantidade de elementos de A, então aqui o retorno da função count, passando como parâmetro A, vai ser a quantidade de elementos que o vetor A tem. É como se ele viesse aqui e imprimisse a quantidade de elementos, que no caso é 4. Então vai imprimir. O array A contém 4 posições, que é o retorno aqui desse resultado. Mas a gente pode utilizar, então, o retorno da função count no nosso laço de repetição para a gente poder percorrer os elementos desse vetor enquanto uma variável contadora, que no caso é i, for menor do que a quantidade de elementos do vetor. Que é o que a gente faz, né? Se a gente fosse fazer um for para percorrer esse vetor A, a gente ia iniciar ele em 0 e essa variável i ia variar até menor do que 4, que é justamente o retorno dessa função count passando o vetor A como parâmetro. E as duas últimas funções para vetores que a gente vai ver são a explode e a implode. O nome das funções é sugestivo do seu funcionamento. A função explode, ela converte uma string em um vetor, separando os elementos por meio de um separador. Então, ela pega uma determinada string, por exemplo, aqui a variável string está armazenando a string 31/12/2004, que representa uma data. Então, digamos que agora eu queira colocar cada uma dessas partes dessa data em uma posição do vetor. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar, então, a função explode, falando que eu quero explodir a barra dessa string, ou seja, eu quero ignorar a barra dessa string e tudo que tiver entre as barras vai ser posições do meu vetor. Como é que eu faço isso? Crio uma outra variável, que vai ser o meu vetor, que vai armazenar o retorno da função explode, explodindo, entre aspas, então, a barra, e essa barra vai ser considerada lá na variável string que armazena a minha string. O resultado disso, então, vai ser armazenado nessa variável array, e essa variável array, então, vai conter um vetor em que cada uma das strings que estão entre as barras vai representar uma posição desse vetor. Então, aqui na posição 0 eu vou ter o valor 31, na posição 1 eu vou ter o valor 12 e na posição 2 eu vou ter o valor 2004. A função implode, ela faz exatamente o contrário da função explode. A função implode, então, ela pega um vetor e transforma esse vetor em uma string. E ela cola as partes desse vetor com uma string que a gente passar como cola. Então aqui a gente tem esse vetor padrão que tem na primeira posição Maria, na segunda posição Paulo e na terceira José. Então eu quero que a variável resultado receba o resultado da função implode, passando como primeiro parâmetro a cola, ou seja, a string que vai unir cada uma das posições daquele vetor padrão, que foi passado aqui na segunda posição. Então, o resultado dessa função implode vai ser cada uma das posições do vetor padrão unidas por um sinalzinho de mais, separados por espaço, que eu tenho aqui espaço, sinalzinho de mais e um outro espaço. Então, o resultado desse exemplo vai ser uma string de 20 posições, Maria mais Paulo mais José. Então, o que a implode faz é exatamente o contrário do que a explode faz. A explode, então, converte uma string em um vetor e a implode converte um vetor em uma string. Tudo bem, pessoal? Continue praticando as funções, então, para vetores e todas as demais funções internas que vocês já viram até o momento e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!